No Luvecast de hoje eu vou conversar com uma paciente minha que me acompanha já há algum tempo, desde 2020, 2021, engenheira, faz parte desse grupo de mulheres inspiradoras 40 a mais e que eu vi ao longo do tempo de 2020 para cá uma metamorfose. E ela virou uma linda borboleta, falando assim, de forma bem clichê. Mas eu vi uma transformação de uma mulher. Eu vejo hoje uma mulher mais segura, mais potente, dona do seu próprio corpo, dona de si. E hoje eu a vejo como uma atleta de alta performance, além de engenheira, e que me inspira e que me levou para 2 corridas de rua. Seja bem-vinda, Carolina Vailan, minha amiga, paciente e mulher inspiradora. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra, uma gratidão estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, né? Vamos começar com algumas perguntas, porque a ideia do Luvecast é que a história dela inspire muitas outras mulheres. Quando você pensa em você lá em 2020, no fim do divórcio, quem era a Carol daquela época? Bom, para falar um pouquinho da Carol daquela época, tem que voltar alguns anos antes, da Carol de 13 anos, né? Eu tive na vida, assim, muitos exemplos de como não ser, e isso me ajudou muito a escolher como eu queria ser. E aos 13 anos, eu me lembro como se fosse hoje, ali eu tomei uma decisão que eu queria ser alguém na vida, que eu queria ser alguém que ocupasse um lugar de valor e que gerasse valor na vida das pessoas, né? E o estudo foi o fio condutor que eu escolhi e que é o que estava disponível, e eu sou muito grata aos meus pais por terem incentivado isso. É, eu escolhi o estudo como fio condutor para me levar onde eu queria chegar, né? E aí já trazendo para o momento em que eu me tornei uma profissional, o estudo foi fundamental para que eu conseguisse alcançar os resultados em que eu almejava para minha vida. E eu me tornei uma engenheira, me tornei petroleira e minha carreira profissional foi de bastante sucesso. Em 2020 eu já era uma liderança feminina na Petrobras, já inspirava pessoas, liderava equipes, mas eu não inspirava a mim mesma. Eu tinha uma sensação de que eu tinha duas vidas, já estava casada há algum tempo, mas eu trabalhava durante o dia, me sentia poderosa, empoderada, livre, decidida, mas eu chegava em casa e eu não encontrava essa pessoa que eu tinha no trabalho. E esse foi o momento em que eu me encontrava nessa época e eu precisei tomar uma decisão de ser a mesma pessoa, né? A gente não tem esse negócio de duas pessoas, né? Então foi ali. Então você me pegou no momento em que eu estava me sentindo frágil por conta da decisão. O divórcio nunca é uma decisão fácil. É, Escolhas a gente precisa fazer e o preço às vezes não é barato, mas a gente às vezes tem que fazer o que a gente não quer hoje para ter o que quer amanhã. Então era um contexto de autoestima em reconstrução, né? E a busca por conectar a Carol, o profissional com a Carol, o meu mais íntimo ali. Então foi esse contexto. Nossa, o que eu posso dizer é que me inspira ainda mais, essa história eu nem sabia, nessa riqueza de detalhes, né? Eu queria te trazer uma reflexão também, já que você falando, né, que lá em 2020 você já se via como uma mulher e já existia esse reconhecimento de uma liderança feminina, de uma mulher empoderada, de uma mulher de destaque no seu mercado de trabalho, né? Feliz e capacitada com autoconfiança para o que se propunha fazer no seu servir. Como é você circular num ambiente tão masculino, dominado completamente, né? O mercado de engenheiros, o mundo óleo e gás, né? O mercado offshore, e como isso contrasta com a feminilidade. Você se sentia em alguns momentos ter que se anular como mulher ou ser menos feminina para aquilo às vezes não gerar nenhum ruído? Isso é interessante, principalmente nessa área especificamente, né? Eu escolhi engenharia por afinidades técnicas, né, obviamente, e o petróleo caiu meio que de paraquedas, né? Quando eu escolhi engenharia, eu optei pelo petróleo ser uma universidade pública disponível na cidade onde eu morava. Eu não tinha condição financeira que me permitisse morar em outro lugar.
Então foi meio que o petróleo que me escolheu, assim, né? E eu entrei na Petrobras 6 meses antes de eu me formar, então foi praticamente o meu primeiro emprego, né? E eu espero trabalhar lá até ficar bem velhinha. É, e eu tinha muito consciente de mim que eu queria trabalhar com a área operacional. O último ano da faculdade me deu essa clareza. E eu já sabia que o desafio ia ser grande, né? Mulher trabalhar em área operacional. Trabalhei embarcada por 6 anos, liderei equipes integralmente masculina embarcada. Isso foi muito desafiador, assim, posso contar N casos, mas eu me lembro de uma situação em que eu precisava demandar que alguém fizesse um serviço e eu dei as orientações e quando eu saí para falar com outro grupo de pessoas, assim, eu ouvi o zum, 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 alguém falando assim, chegou aqui agora, acha que manda em todo mundo, quero ver montar essa linha de 15 polegadas. Eu voltei, olhei para o rapaz e falei assim, eu trabalho com isso aqui, não é com isso aqui. Dei as costas e saí. Então, achar o limiar entre se posicionar e ser rude é muito sutil. Então, quando você não se posiciona estando na posição de uma mulher, as coisas se tornam cada vez mais difíceis, né? E o mundo que a gente vive hoje, a gente ainda é muito, como que eu vou dizer, o peso está sempre sobre nós, né? Então, se você não se posiciona, a responsabilidade é sua por ter sido assediada. Se você se posiciona demais, você é brava, você é exigente, então é muito sutil. Mas ter esse período offshore me ajudou muito a construir, estabelecer algumas posições. E após 6 anos eu fui convidada para ser gerente do setor e aí meus medos permaneceram, mas eles mudaram um pouco de formato. Eu tinha muito medo de que as pessoas achassem que havia sido promovida por ser mulher vaidosa, então que a minha imagem tivesse influenciado na decisão da alta administração em ter me promovido, né? Então eu comecei a me esconder, então eu não participava de eventos de network, o cafezinho, a gente sabe que no cafezinho muitas decisões são tomadas, né? No cafezinho eu me deslocava um Você pouco se mais excluía desses das ambientes rodas para não masculinas. chamar atenção. Exatamente. Então, o ambiente masculino, o medo do julgamento, e foi essa Carol que eu vi lá em 2020. Uma Carol que era bonita, era autoconfiante, tinha autoestima, mas ela era retraída. Eu não é uma Hoje a Carol é uma Carol muito mais corajosa, né? Talvez a atividade física ajuda muito também nessa dose de coragem. Acredito que a parte estética também tem a ver com isso. Você falou uma frase que me marcou e que eu tô com ela aqui na cabeça. Alugou um triplex. Bem bonita, alugou um triplex na minha cabeça. Que ela fala, essa frase que você falou no seguinte: às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que não são fáceis, são decisões duras, para a gente ser o que a gente quer ser no futuro. Né? Eu acho que ser adulto é muito disso, né? Você tomar decisões com ônus e bônus e o divórcio. Talvez essa Carol de hoje, ela realmente não caberia, nós temos certeza disso, com com aquela de 2020 se continuasse, não bancasse essa decisão. Uhum. Então, você estar onde você está hoje, chegar, né, a esse nível de autoconhecimento, essa busca toda, precisou passar por essa dor, por essas decisões lá atrás. Eu, por experiência própria, entendi e venho entendendo que a evolução ela vem muito através da dor. Né? Então, o budismo fala muito sobre isso, que é através da dor que vem muita evolução. Então, a gente evolui através desses caminhos, mas desses puxadas de tapete, desses percalços, dessas escolhas difíceis, às vezes escolhas que não foram feitas por nós, mas que nos levam a lugares mais distantes, e a gente passa por esse processo de dor, faz É parte isso do aí. caminho. E o caminho de pessoas de sucesso é sempre procurar conforto no desconforto. Então, o que vai te levar para frente é aquilo que te faz sair do lugar. E ninguém sai do lugar confortável. Até porque a vida é movimento. Você tem uma frase que eu digo muito, eu acho que é exatamente isso. A vida é movimento. Caminha que os caminhos se abrem, né? Tem uma pergunta que eu separei aqui para você que tem um pouco a ver do que a gente está falando, né? A gente sabe que não foi assim,
existe um processo aí de 6, 7 anos, mas ao longo, né, dos procedimentos, acompanhamentos, em que momento você começou a sentir essa virada de chave, não só no físico, não só pelo espelho, mas essa virada de chave internamente? Bom, foi exatamente aí, né, no início da pandemia, mais ou menos, em que eu percebi que eu precisava promover o reencontro das duas Caróis. A Carol que eu era no trabalho, com a Carol que eu queria ser, e quando eu olhava no espelho eu não me via representada naquela imagem. E esse momento foi muito importante porque foi o período de isolamento, então minhas reflexões em relação a isso eram muito potencializadas, todo dia era hora de pensar sobre isso. E alugou também alguns triplex na minha mente pensar sobre isso. E aí que entra a questão da estética, e não é só pela estética, nunca foi pela estética ou pelo padrão. Era eu olhar no espelho e não me identificar com aquilo que eu via. Eu já fazia atividade física já há algum tempo, mas ainda não era uma questão que estava enraizada em mim. E eu criei alguns mecanismos de recompensa para mim mesma. Isso funciona bem para mim, não quer dizer que funciona para todo mundo. Em que eu media coisa de engenheira, né? Tudo eu media os dias que eu não ia, os dias que eu ia. E esses mecanismos de recompensa me ajudaram a reconstruir esse hábito com uma nova versão. Então, eu potencializei a atividade física, e como a atividade física, por ser um hábito angular, e você começa a ver ganhos, você começa a potencializar cada vez mais esses ganhos, através de uma atuação mais multidisciplinar. Então, procurei médicos, nutricionistas, profissionais de saúde, de educação física. E aí eu montei esse staff para me ajudar, né, a ter a imagem que eu queria ter. E a cereja do bolo foi quando eu vi, poxa, quando eu estiver assim, assim, assado, eu vou colocar a minha prótese. Quando eu tiver a melhor condição do mundo, eu vou colocar a minha prótese. Não espere a melhor condição do mundo. O feito ele é muito melhor do que o perfeito. Procure bons profissionais, procure bons rede de apoio, hospitais, especialistas e construa o seu momento. Então foi isso que eu fiz. Eu me perguntei por que eu não estou fazendo isso E a gente sempre constrói no agora, no né, agora. Carol? É no presente. Senão a gente entra tanto numa coisa de procrastinação, né? Onde também o perfeito vira inimigo do Do feito. feito. É melhor, né? Como é que tem uma frase que diz que assim, melhor feito do que perfeito, né? Alguma coisa nesse sentido. E até pela brevidade da vida, né? Também, pela que a gente não saber o que é amanhã. Então, tipo assim, hoje eu também sou aquele tipo de pessoa, não, vou correr hoje, amanhã Só não se vive uma sei. vez. Não, essa roupa vou usar hoje, a taça, o talher caro, o copo A bonito é roupa para de ser cama usado branca. hoje, a roupa de cama branca, né? Então a gente começa a ter um sentido diferente pela vida. E eu acredito que isso também vem muito com a maturidade, acho que os 40 anos, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, você trocaria a Carol 40 mais hoje pela Carol 20 Jamais. mais? Jamais, jamais. E se você encontrasse frente a frente com essa Carol de 20 anos atrás, qual é o conselho que você daria para ela? Se eu encontrasse a Carol dos 20 mais, eu diria para ela: esteja consciente do que você quer ser. E, embora você ainda não o seja, busque formas e meios e ambientes, contextos, espaços em que isso esteja alinhado com o que você quer ser. Porque se você tiver qualquer desconexões entre o seu propósito e como você está hoje, você nunca vai chegar lá. Então eu acho que lutar com quem se é para ter quem se deseja ser. Então, acho que essa é a frase que resume bem. É você estar naquela situação naquele dia, mas não é ainda a que eu busco, o que eu tenho que fazer para estar lá. Então, é um tijolinho todo dia que se coloca nessa jornada para pavimentar esse caminho aí, para a gente chegar onde quer chegar. Uma outra questão. Como a transformação do corpo, da massa, da força física de alguma forma, desse poder de disciplina pela corrida, também influenciou e transformou sua força emocional? Você acha que tem relação ou é a sua força emocional que também permite isso tudo ou as duas coisas se casam?
Eu acho que está tudo muito conectado, né? Como eu disse, a gente não é mais de uma pessoa, né? A gente é a mesma pessoa e a gente ocupa espaços que a gente precisa ocupar e a gente precisa calibrar muito a nossa personalidade, cada um deles, né? Mas eu vejo que a disciplina, para mim, a meu ver, ela é uma característica que ela nos eleva em qualquer cadeira que a gente sentar. Então, estava conversando com você nos bastidores, né? Se eu tiver que fazer, por exemplo, um processo de seleção para escolher um gerente para trabalhar comigo e ele já me disser que ele corre, eu já vou olhar com outros olhos para ele. Esse cara tem disciplina. Então, a disciplina, ela precisa se revelar em tudo aquilo que você faz, né? Então, ela vai se revelar no seu trabalho, vai se revelar no seu corpo. Então, quando você vê um corpo que foi construído ali com duras mãos, a gente sabe que a disciplina ali foi o ingrediente fundamental para chegar lá. Então, ela acaba permeando e transacionando em todas as áreas da nossa vida, né? E também emocionalmente, né? Então, a terapia foi um hábito que eu criei nesse processo aí de autoconhecimento que começou durante o divórcio. E ter disciplina para entender que esse momento de você reconhecer, olhar, reconhecer as suas sombras, saber que aquilo não é seu, que aquilo veio do ambiente que você cresceu, da família que te criou, das histórias que você experienciou. Então, ter esse olhar também sobre o autoconhecimento e isso vem através da terapia é fundamental para que essa dimensão, emocionalmente falando, também Casa, se né? case com a disciplina. Eu acho que está tudo meio que conectado, Eu acho que tem muitas bagagens que a gente acaba carregando que não são que não são nossas. nossas. Aí vem questões de crenças limitantes, de padrões familiares, de pensamento. E são coisas que a gente só descobre que existe quando a gente faz terapia, É isso né? aí. Eu acho que existe, a gente é uma antes da terapia e a gente vai se construindo ao longo de terapia. Tem um episódio da vida engraçado que quando eu comecei a terapia, né, e no começo da pandemia a gente trabalhava integralmente em casa e a gente não tinha aquele hábito de ter imagens de fundo ainda nas telas, né? E eu me lembro que eu sentava na sala da minha casa e eu via na imagem de fundo a cristaleira. Eu tinha acabado de mudar para aquele apartamento e algumas taças tinham quebrado. E eu ficava profundamente incomodada quando eu via faltando a taça dourada, a taça azul. Enquanto eu não fui na internet, comprei tudo de novo para ficar igualzinho, eu sosseguei. Aquilo foi um start, eu falei, cara, não tá certo isso, né? A gente tem que ter a disciplina, mas a gente tem que também ter a consciência e o autoconhecimento de que a rigidez, tudo que é rígido, ele vai romper. Então a gente precisa ter a rigidez, ter a maleabilidade, ter a flexibilidade também. Então esse é um outro contraponto que é importante para a gente não tornar a disciplina ali um vilão em algum momento da sua vida. Né? Teve um livro que eu li, até um dos livros do meu terapeuta, e que ele fala sobre a flexibilidade do carvalho. O que faz o carvalho ser, né, é uma árvore super antiga, velha, às vezes centenária, e resistir ali à força do tempo. É justamente pela flexibilidade. Porque se o carvalho fosse muito rígido, ele teria quebrado em alguns momentos e não chegava tão longe. Se a gente não aprende assim, a gente aprende na vida, quando a vida dá um tapa na nossa cara e diz, você não controla nada. Nada, não controlamos nada. E em relação à terapia, eu ia te perguntar justamente isso. A corrida, em que momento que a corrida, você enxergou a corrida como uma válvula de escape, como um tipo de terapia, ou só uma nova modalidade de esporte que você estava disposta a fazer? Quando eu comecei a correr, de novo, qual foi meu porquê? Eu queria, pensando na minha estética, eu queria dar uma secada. Eu tô no termo da moda, né? Dar uma secada. E eu sei que a corrida tem um gasto calórico altíssimo. Então eu comecei pela estética. E mudou rapidamente, porque comecei correndo pequenas distâncias, baixas velocidades, mas era um momento em que eu tinha minha mente inteira dedicada a pensar sobre mim. Né? E eu percebi que eu estava organizando coisas que nem bagunçado eu sabia que estava. Então, a corrida entra nesse contexto como um processo terapêutico, porque você passa ali 1, 2 horas correndo e é você com você mesma,
né? Pensando em você, nas suas escolhas, pensando na agenda do dia, pensando nas decisões difíceis que você tem que tomar, refletindo sobre flexibilidade que você tem que colocar na sua vida ou alguma rigidez que você tem que colocar na sua vida. Então, é um momento extremamente terapêutico, o pessoal fala, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, a corrida é mais ou menos assim. Como médica e como profissional de saúde e que trabalha com beleza, eu vejo muito isso, que beleza e saúde caminham juntas, né? Não existe como você procurar o belo sem você estar saudável e vice-versa. O que não esbanja a saúde não traz beleza. E é interessante como eu vejo muitas pacientes chegando aqui, às vezes, para cuidar da estética, e primeiro que elas sentem abrir essa porta da estética, elas já chegam quase que pedindo desculpa, como se aquilo fosse fútil, como se ela não tivesse direito a se cuidar ou optar por aquilo naquele momento. Em quanto tempo, há quantos anos eu me deixei para trás, eu me dediquei ao filho, ao casamento. Então, elas já chegam pedindo desculpa. Mas uma coisa muito interessante que uma vez que elas chegam e fazem a cirurgia, o procedimento estético, voltam a se cuidar, e nessa era de emagrecimento, onde muitas mulheres estão buscando tratamento estético para tratar, né, a flacidez do processo de emagrecimento, o quanto que aquele cuidado também vira essa chave para a saúde e melhora os cuidados de saúde. Você também sentiu isso, que quando você começou a querer se conectar com você mesmo, com a imagem que você queria no espelho, que isso também melhorou essa chavinha, melhorou de alguma forma esses cuidados com saúde, com sono? Melhorou sensivelmente. Porque não é uma coisa isolada, né? E você começa. Você cuida tanto do seu maior bem, que é você mesmo, do seu corpo, né? Por que não cuidar de forma integral? E você começa a olhar aspectos que você antes já não via, né? E estudando sobre o assunto, sou um pouco curiosa, acabo lendo. Intestino, por exemplo, é uma coisa que reflete muito na pele. Então, assim, eu li dezenas de livros sobre intestino, e você começa a se entender por doença autoimune, e isso foi me dando um hiperfoco para esse tipo de coisa, que eu comecei a querer convencer todo mundo a parar de consumir X, Y, Z alimentos. E aquilo foi me tornando uma pessoa com hiperfoco no assunto. E eu falei assim, gente, como eu melhorei minha saúde intestinal depois disso, né? Então, o intestino... Fazendo boas escolhas. Fazendo boas... Primeiro, conheça. A informação é poder. E conhecer sobre isso. E isso foi... O gatilho veio a partir da melhora Da sua imagem. imagem. Uma coisa importante dizer é que a imagem tem poder. A imagem tem poder quando você vai conhecer alguém, nas suas relações de trabalho. A imagem tem poder até na atenção que a criança recebe na escola, e tem estudos que dizem isso. Então, a partir do momento que você se dedica a cuidar da sua imagem, não pelo outro, mas para si mesmo, aquilo gera algumas transformações internas. E é isso que você está falando, que através disso foi buscar conhecimento. Não, mas eu não vou cuidar só do externo, né? E é essa mulher poderosa que eu vejo hoje, quanto que isso se reflete do que vem de dentro para fora. Eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, se você pudesse resumir em uma frase, o que a autoestima te devolveu, que estava perdido? A autoestima, ela foi um fator fundamental para a reconexão das duas Caróis, né? Então, ela me trouxe presença, a autoestima me trouxe lugar onde eu me sentisse confortável, mas sempre procurando o desconforto para que eu consiga chegar no próximo estágio do conforto. Crescimento. Sem desconforto não vai ter crescimento. Então, exemplo, falar em público era uma coisa que era um pouco difícil para mim no começo da carreira. Se coloque. Tá aqui no Lovecast. Estamos aqui no Lovecast, né? Então, à medida que você melhora a sua autoestima, aquilo que parecia difícil no estágio anterior já não é mais fácil, mas continue procurando o seu difícil. Sempre procure o seu próximo difícil, porque te levar a lugares mais distantes, lugares, né? É procurar conforto no desconforto.
evolutivo, né? Na escala de evolução, você estará um passo à frente se você souber passar por sair da zona de conforto, né? Uma outra coisa que eu queria que você deixasse aqui é que muita gente ainda acha que estética hoje é futilidade. O que você diria hoje, olhando para uma mulher que está ainda com essa dúvida? Será que eu posso me cuidar? É esse? O que, que isso teve impacto na vida, e não só na sua vida no espelho, mas em todas as esferas da sua vida? Então, se você está na dúvida de fazer qualquer coisa que potencializa o seu desejo de imagem, primeiro se pergunte, né? Você está vivendo num ambiente adequado? Se você está num ambiente em que as pessoas te julgam, a questão não está em você, tá no outro, né? Então, esse é a pergunta a ser feita, né? Se estão me julgando, eu estou vivendo num ambiente que eu deveria estar? Né? Será que eu estou cabendo aqui? Eu acho que eu já não caibo mais aqui. Segundo ponto, eu sou a favor integralmente de você fazer absolutamente tudo que faça você se sentir melhor, independente de julgamentos, de padrões, e só esteja pronto para pagar preço e consequências, né? Escolhas são nossas e a gente tem uma vida só, mas a gente vive todo dia um pouquinho, né? Então temos uma só vida, mas a vida é todo dia, toda hora. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não controla absolutamente nada. E tá na sua mão hoje, faça. Então é isso. Reavalie seus espaços, seus ambientes, o ecossistema que você vive, se isso está te levando para um lugar melhor. E segundo, faça tudo o que você queira fazer para que você tenha a sua imagem, o desejo de imagem que você deseja. E pague, e esteja pronto para pagar o preço e as consequências. Falando sobre julgamento, também conversamos sobre bastidores, né? Como existe julgamento, né, hoje em dia, a crítica revestida de julgamento, e que muitas das vezes, eu falei sobre isso recentemente, é que o julgamento e a crítica, elas estão escondidas numa fase de baixa autoestima, porque geralmente aquelas pessoas que julgam ou que criticam, elas se escondem da crítica por algo que elas não têm coragem de fazer. Coragem Existe e competência. Existe um livro chamado, acho que é As Sete Leis Universais, de Deepak Chopra, e que ele fala que a lei número um é o princípio da potencialidade pura. E as pessoas que perdem muito tempo em julgamento, em apontando e cuidando da vida do outro, ela perde a capacidade de autodesenvolvimento e de atingir essa potencialidade pura, né? Que seria o que te faz, o que te tira da zona de conforto, o que te impulsiona para frente, o que te torna melhor. E aí, quando você está preocupado, julgando, observando a vida do outro, você deixa de desenvolver a si mesmo. Então, eu acho que também a autoimagem, a autoestima, ela contribui para isso. Você fica um pouco mais ocupado com a Gente sua feliz não enche vida. o saco. Gente feliz, eu Tipo adoro isso, essa frase. Gente tipo feliz não enche o isso. saco. Para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte: que a sua trajetória mostra que beleza e autoestima não são vaidades, são ferramentas de cura, de transformação e de potência. Eu, como médica, queria te agradecer por esse espaço de conversa, por você ter vindo para minha vida, né? Que não como paciente virou amiga, e como que você foi importante para mim nesse processo da corrida, porque a corrida para mim é um espaço onde eu deixo o meu espaço de mente vazia. Ao mesmo tempo que ela significa um espaço ali onde você também se organiza, como você falou, coisas que você às vezes nem sabe que precisa se organizar, mas é um momento que você também para de pensar. Então, muito obrigada Imagina que agradeço. por ter aceitado esse convite do Luvecast. Talvez eu tenha destravado uma barreirinha aí de falar em público, mas eu espero que vocês gostem. Até o próximo Luvecast. Até. Obrigada, pessoal.